Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Não é porque Paulo sofreu tudo aquilo, porque os apóstolos sofreram tudo aquilo, que os cristãos também tenham que sofrer. Tem alguns cristãos que são meio maníacos por sofrimento, né? Se eles não estão sendo apedrejados, eles estão descontentes, eles começam a provocar as pessoas para jogar pedra, para perseguir ou coisa assim. Porque eles lembram daquela passagem, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Então ele fala, não, se eu não estou sendo perseguido, então tem alguma coisa errada. Então eles começam a fazer provocações. Aí começam a fazer provocações. E aí acaba perseguindo, mas perseguido pelo motivo errado, né? Nós não devemos ser perseguidos pelo motivo errado. Me mandaram um vídeo essa semana, aliás, 2 vídeos que eu vi, um de uma mulher que tentou entrar num shopping center em São Paulo, e esse shopping center pertence a um grupo que pertence a um político milionário do Ceará, que me parece não é exatamente do lado do governo atual. E a mulher entrou no shopping com uma bandeira do Brasil nas costas, né? Aí o segurança, coitado, ele tem ordens, ele tem que seguir ordens. Então tem uma placa na frente da escada rolante, que não pode ali entrar com bandeiras, nem fazer manifestações políticas, e nem coisa isso, nem aquilo outro. Tem lá as regras. É um estabelecimento comercial, claro que de acesso público, mas o dono do estabelecimento define quais são as regras. Senão, qualquer um vai lá, eu quero ir lá, eu quero dormir lá. Eu gosto muito do ar-condicionado, eu vou à noite lá, levo um saco de dormir e vou dormir dentro do shopping. Não pode, porque o shopping vai fechar. As pessoas são mandadas embora no final do expediente. Então, teve esse vídeo que ficou assim espalhado, né, que viralizou pela internet, e muitos cristãos ficaram indignados porque que a mulher não podia. Aí mandaram outro vídeo para mim, que é nesse mesmo shopping. Ele tem assim vários pavimentos voltados para um lugar central, né? Então você vê todos aqueles parapeitos dos pavimentos de lojas lotados de pessoas, todas vestidas de verde e amarela, todas com bandeiras, inclusive estenderam lá de cima, despejaram uma bandeira do Brasil gigantesca, e daí começaram a cantar um hino. Todos eles botaram lá um som e começaram a cantar um hino. Então muita gente elogiando, puxa, que bonito, que maravilha, glória a Deus, né? Glória a Jesus e tatati. Errado isso aí. Porque se o estabelecimento determina que você não pode fazer esse tipo de manifestação e nem entrar com uma bandeira, seja lá de que cor for a bandeira, o cristão vai fazer o quê? Vai querer bater de frente? Para depois ser espancado? Acho que não aconteceu isso lá, né? Mas poderia a polícia chegar e botar tudo para fora com gás de pimenta, e teria razão de fazer isso. Porque ainda que seja um lugar, um estabelecimento de acesso ao público, o dono do estabelecimento determina as condições de acesso. Se você quiser chegar lá e entrar pelado, você não vai poder, porque lá tem regra para entrar vestido. Não é? Não tem lugar que você não pode entrar. Tem restaurante, inclusive, que você só pode entrar de paletó. Eles têm até uns paletós na entrada, que se você esqueceu, foi de camisa e tal, você vai ter que emprestar um paletó daqueles, porque tem restaurante que é assim. Tem lugares que tem uma placa, é proibido entrar de bermudas e camiseta regata. Então, é um lugar que tem essas regras. Por que você vai querer bater de frente com isso? Então, o cristão, ele é atribulado, mas não por desobedecer às regras e às ordens que são colocadas. Ele é atribulado por ser cristão, por ter a Cristo como Salvador, não por ser patriota ou por torcer pelo partido A ou pelo partido B. O cristão é perseguido porque ele é cristão, porque ele não é desse mundo, porque este mundo pertence a Satanás, que é o príncipe deste mundo. Então o cristão está aqui numa frigideira, vamos dizer assim, aquela gordura pipocando assim. Esse é o ambiente que o cristão vive. Tudo é contrário a ele por causa da sua fé, não por causa da sua teimosia ou por causa do seu desafio às autoridades ou coisa assim, por causa da sua fé. A gente está vendo muito agora, nesses dias, né, de
pós-eleição, e agora está toda essa briga, se a eleição foi ou não válida, e apresentando provas que não foi e tudo mais. Mas a gente tem visto muito. Ontem eu vi um deputado, um senador, acho que é um senador, esqueci o nome dele, que ele no aeroporto embarcando, lá no Egito, embarcando de volta para o Brasil, uma mulher começou a desafiá-lo. E começou a falar mal dele, e começou a ir filmando, né? E aí virou um bate-boca no embarque ali. Errado. Errado, porque ainda que seja uma autoridade incompetente, ainda que seja, não estou dizendo que é, mas ainda que seja incompetente, acusada de crime, acusada de latrocínio, acusada de suborno, de tudo que você pode imaginar de ruim, é autoridade. E o que o Senhor mandou fazer? Honrar o rei, honrar as autoridades, obedecer às autoridades. Mas eles estão errados. E daí? E daí? Nero estava certo quando ele queimava cristãos em estacas nos bacanais que ele fazia, nos jantares que ele fazia ao ar livre no jardim do seu palácio, punha cristãos em estacas, depois derramavam piche, né, betume, nesses cristãos vivos e punha fogo. E aí todo mundo ficava comendo, bebendo, e aqueles gritos de pessoas morrendo queimadas vivas, e o pessoal achando maravilhoso aquilo, deixava excitante o jantar, um jantar diferente, né, com luzes de tochas humanas queimando ali. Mas era uma autoridade. Por que o Senhor Jesus, quando veio, não é, tinha lá Herodes, tinha o César, né, o imperador romano, por que ele não destituiu essas autoridades? Porque ele reconhecia que elas estavam ali, porque ele próprio tinha colocado elas ali. Quando Pilatos fala, não sabes que eu tenho poder para te soltar ou para te crucificar? Ele fala assim, nenhum poder você teria se de cima não te fosse dado. E por isso ele se sujeitou. E quando falam para ele, por que você não pede, não sei quantas, 12 legiões de anjos, alguma coisa assim, né? Desce da cruz e tal. Ele fala, você acha que eu não podia pedir ao meu pai legiões de anjos para me tirar daqui? Podia. Mas ele não quis. Ele queria sofrer, morrer para salvar. Se ele tivesse descido, se ele tivesse atendido os brados daquele povo, nós estaríamos perdidos eternamente. Graças a Deus que o Senhor não atendeu aqueles gritos e aqueles brados. Graças a Deus que ele não confrontou, não peitou Pilatos, dizendo assim, o que é isso, meu? Eu vou arrebentar você agora, vou mandar um raio do céu queimar você, virar um torresmo aí. Não fez. Podia fazer, tinha poder para isso. O Criador do universo. Você acha que ele não podia fazer cair um raio na cabeça de Pilatos? Podia, mas não fez. Não fez. Então o cristão, ele tem que lembrar disso. Ele está aqui em subordinação às autoridades, sejam elas quem forem. É comunista. Amém, então, se Deus permitiu, comunista, amém. Porque depois vai ter o revés, vai ter alguma coisa. Não importa. O Senhor está no controle. O príncipe do mundo agora é Satanás. Então nós estamos aqui como abelhudos. Nós estamos aqui como intrometidos nesse mundo. E Satanás odeia um cristão que vive aqui em obediência ao Pai. Ele adora cristãos que peitam as autoridades. O diabo gosta disso. Ele gosta disso, porque ele vai contra aquilo que está na sã doutrina dos apóstolos. E se alguém não lembra onde está, a gente pode citar, por exemplo, Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, aos poderes superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade ou à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Resiste à ordenação de Deus. A pessoa pensa que está resistindo à autoridade e sendo aí um cruzado, né, daqueles soldados valentes que saíram nas cruzadas
lutar para libertar Jerusalém, e a pessoa pensa que está fazendo a obra de Deus resistindo à autoridade. Não, não está. Quem resiste à potestade, à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Está resistindo ao próprio Deus, que determinou que fosse assim. Mas ali nós vamos viver como escravo de... Nunca teve escravo nesse mundo? O homem já nasce escravo de Satanás. O pior é aquele que não se enxerga como escravo do diabo. E ele fala no versículo 2, em Romanos 13, por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, o que são magistrados? Os juízes, não são para terror, para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não temer a potestade e a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, não traz em vão a espada, porque a autoridade tem poder de vida e morte sobre o cidadão do país. As pessoas falam às vezes assim, não, o Brasil não tem pena de morte. Tem sim. Tem sim. Para começar, tem a pena de morte da justiça militar. Se você é um soldado e você é pego vendendo segredos do país para um país inimigo, estrangeiro, você é julgado por um tribunal militar, e o tribunal militar no Brasil, ao contrário do tribunal civil, né, o tribunal militar pode determinar a sua morte, a sua execução, o seu fuzilamento, porque a pena de morte existe na lei militar, na legislação militar. E como deveria existir em todas as outras, mas o homem acha que é mais esperto que Deus, né? Quando Noé foi dado a Noé a autoridade, o governo sobre o mundo, foi dado a ele poder, inclusive, de vida e morte sobre o seu próximo. Isso nunca foi mudado. Deus continua dando ao homem autoridade para executar o seu semelhante, com a autoridade que vem de Deus. Então aqui não traz debalde a espada. Hoje você pode falar, não traz debalde a pistola, ou a metralhadora, ou o fuzil, porque é ministro de Deus, representante de Deus na terra, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. E por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Tem uma outra passagem que eu acho que é, talvez em 2 Pedro, se não me engano, que fala das autoridades. Em Tito capítulo 3, versículo 1, diz assim, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, ou seja, não sejam briguentos, arrumar confusão, contendas, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então nós éramos tudo isso. Nós éramos tudo isso. 1 Pedro 2, versículo 11, começando no 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, entre as gentes ou entre os povos, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, não por amor da nossa liberdade ou por amor de qualquer... Por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer os governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres,
e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, aos patrões, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É agradável padecer injustamente, e a gente foge de padecer injustamente, né? Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, não revidava. Você imagina uma pessoa que é xingada e não faz nada, não responde. Ai, como eu não sou ainda assim. Como não sou, que vontade que dá de devolver o tabefe, né? O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E aí fala que ele levou no seu corpo os nossos pecados. Isso é a maneira, essa é a maneira do cristão neste mundo, de sujeição total a Deus. É claro que nós vamos nos sujeitar a uma autoridade que nos obrigue, ou nos peça, ou nos ordene desobedecer a Deus. Então, se vier uma autoridade amanhã nesse país que fala assim, você não pode pregar o evangelho mais, eu vou dar um jeito de pregar o evangelho de uma maneira driblando as autoridades. Algumas pessoas falam aqui muito do... Eu recebi essa semana, né? Mário, e agora, se o Lula entrar no governo, ele vai acabar com a Bíblia, ele vai fechar as igrejas, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, ó, já foi do governo, né? Já tivemos o governo do PT aí há alguns anos e não fez nada disso. E não que ele volte agora com sangue nos olhos, né, querendo se vingar de tudo e de todos. É o Senhor quem controla todas as coisas. Você acha que no mundo todo os cristãos vivem como? O pior lugar para um cristão viver hoje é na Europa. Por que na Europa? Porque a Europa se tornou tão cristianizada e tão evoluída, né, intelectualmente, que hoje lá é uma minoria que realmente crê em Cristo. As capelas, aquelas capelas belíssimas, góticas, né, que tem na Europa, antigas, elas são alugadas hoje para casas de show, para boates. Porque a própria religião lá não consegue pagar os impostos para manter, e a conservação, para manter funcionando, porque não vai ninguém. Não tem ninguém. Tem umas velhinhas que iam, mas as velhinhas estão morrendo, então não vai ninguém. Agora tem os que vêm da África, né, e do Brasil também, da América Latina, os imigrantes que são mais fervorosos, que buscam mais as coisas de Deus. Mas os europeus nativos, eles tiveram a chance. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um bispo sueco, acho que é na Suécia. Bispo da Igreja Nacional sueca. Porque alguns países lá tem até uma legislação, né, que a pessoa precisa ser batizada quando nasce e tal, mas mesmo que seja ateia, ela vai ser chamada de cristã porque foi batizada. E esse bispo, na entrevista, o cara pergunta para ele assim, você acredita em Deus? Ele falou, não. Porque o trabalho dele como bispo é um trabalho social, de ajudar os pobres, de fazer sopa para os que estão sem teto, sem moradia. É trabalho social apenas. Então isso é a Europa hoje. Mas daí você pega cristãos em países onde há perseguição, eles são muito mais zelosos. Tem irmãos no Egito, por exemplo. O Egito era mais aberto ao cristianismo no passado. Depois, quando adotaram leis islâmicas, não é? O cristianismo lá ficou bem restrito. E lá hoje você só pode congregar se for num templo católico ou protestante
que já existia antes da mudança das leis islâmicas. Você não pode dar um folheto para um muçulmano na rua, você vai ser preso. Ele chama a polícia, você vai preso. Você não pode pregar numa esquina, numa praça, de maneira nenhuma, a não ser que você queira passar o resto da vida na prisão. Você só pode evangelizar cristãos. Então, se você encontra um cristão, você pode falar de Cristo para ele. E se você quer reunir, você vai ter que ir em um desses templos antigos, né? Igreja católica copta, igrejas, não sei se tem batistas, as antigas, antes das leis islâmicas. Então tem irmãos que congregam lá no Egito. E como é que eles fazem para congregar? Bom, durante vários anos, eles alugaram uma sala no porão de uma igreja católica copta, se não me engano. É uma das muitas divisões do catolicismo. E eles reuniam nessa sala porque eles estavam dentro de um templo com permissão para ter reuniões cristãs. Depois eles pararam de reunir lá, e eu acho que hoje eles se reúnem em casas. Mas mesmo assim, com todo um esquema de que os irmãos têm que chegar de um em um ou de dois em dois no máximo, e na hora de ir embora também não sair todo mundo junto, para não configurar que está tendo uma reunião ali naquela casa. Às vezes eles alugam um barco para ir partir o pão no meio do rio Nilo, porque aí está longe das vistas das autoridades, né? Outras vezes eles fazem, inclusive, uma conferência todos os anos, mas tem do outro lado do Mar Vermelho, você tem o Egito, você tem o Mar Vermelho, depois você tem o deserto do Sinai, acho que é o deserto do Sinai que chama, na outra margem do Mar Vermelho. E nessa outra margem do Mar Vermelho existem resorts, hotéis finíssimos, hotéis famosos, tal, para turistas. Então lá é como uma zona franca. Se você não pode tomar uma cerveja dentro do Egito, no Cairo, por exemplo, na capital do Egito, que é o Cairo, você pode tomar uma cerveja num hotel desses que é destinado a turistas. É como Zona Franca, né? Que tem Manaus aqui, é uma Zona Franca, mas muito mais no sentido comercial e de fabricação. Mas lá tem essa Zona Franca onde podem acontecer eventos turísticos com uma certa liberdade que você não teria dentro do território, do lado de cá do Mar Vermelho, do Egito. Então os irmãos alugam um hotel, um lugar desse, um salão num hotel desse, para fazer as conferências, porque aí não tem tantas restrições, eles podem reunir tranquilamente. Quem está acompanhando aí agora vai ter uma Copa, né? Acho que é no Catar a Copa, eu não sigo muito futebol, então não sei muito bem. Já deve ter visto que já existe uma série de restrições lá nesse país. Por exemplo, não vai ser vendida bebida alcoólica nos estádios, tem uma série de restrições quanto à roupa também que as pessoas usam, não pode ter roupa indecente, não pode fazer certas coisas em público, porque você vai preso. O cara vai lá com a namorada e começa a assim, beijar na frente de todo mundo lá, e pode ser preso, porque tem a lei islâmica aqui. Então, nesses países, tem cristãos também. Como é que eles vivem? Eles vivem, claro que eles vivem. Naquilo que eles conseguem fazer sem desrespeitar as autoridades, eles fazem. Naquilo que não, eles fazem escondido. Como era no princípio nas catacumbas de Roma, onde os primeiros cristãos se reuniam, para não serem atacados e mortos pelos soldados. Porque era proibida a reunião deles. Mas eles se reuniam, porque o Senhor mandava eles se reuniam. Então é muito importante entender isso. Os irmãos, por exemplo, tem irmãos congregados ao nome do Senhor na Índia, e tem também congregados ao nome do Senhor no Butão, que é um país ali do lado mais para o Himalaia, eu acho, né? Um país para aquele lado. E é um país onde a religião oficial é o budismo. E não pensa que o budismo é esse budismo de florzinha, de paz e amor, aí tudo que, né? O pessoal que faz trancinha, que pinta o cabelo de azul, que é esse budismo. Não, o budismo é um budismo sério, uma coisa mais... e que não admite certas coisas cristãs. Então, os irmãos lá do Butão, eles fazem uma conferência uma vez por ano, mas para fazer a conferência, porque vai ter uma aglomeração maior de irmãos, eles atravessam a fronteira da Índia para fazer as conferências na Índia, num hotel que ele alugado do lado da Índia,
para fazer essas conferências. Então, no mundo tem muito lugar. Tem a Coreia do Norte, tem cristãos na Coreia do Norte. A gente não vê, não sabe, não ouve falar, mas estão lá. O Senhor está salvando pessoas lá dentro. Escondidos, quando um é pego, é mandado para um trabalho, para uma colônia de reeducação, de trabalho escravo, né? É mandado para um Auschwitz, lá daqueles lados lá. E você tem países na Indonésia, por exemplo. Indonésia tem uma população do tamanho do Brasil. País muçulmano. Inclusive tem um irmão que foi distribuir folhetos na rua, foi preso. Mas como ele era canadense, ele conseguiu lá chamar a embaixada, os caras lá soltaram ele. Então, não é justificativa você peitar as autoridades com a desculpa de liberar o país do comunismo, coisa assim. Não é. Porque no final de contas, quem estuda a profecia sabe disso. Não vai ser o comunismo que vai dominar o mundo. Vai ser um sistema religioso, extremamente religioso, no qual o anticristo se colocará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós não, os cristãos salvos, não estarão aqui, teremos sido arrebatados antes disso. Mas vai ser isso que vai ser no final. Então, você pensa que vai ficar dando em ponta de faca, vai mudar a profecia, vai mudar a história do mundo? Não, o mundo caminha para isso. O mundo caminha para isso. E o cristão devia dar graças a Deus porque ele já foi avisado. Ele recebeu o spoiler de como termina esse filme. Como é que ele é tonto de querer levar pedrada, levar bomba de gás lacrimogênio? Ele sabe que vai terminar o domínio mundial, um governo global. Vai lutar contra isso? Não tem como. Deus colocou, avisou, deu spoiler, está na Bíblia. Leia as profecias, estude as profecias, leia Apocalipse. Não queira ir contra, não vai ter jeito. Né? Nós estamos assistindo uma série. Uma série. O que você vai fazer? Agora o próximo episódio vai ser de perseguição. Não, esse episódio eu não quero. Eu vou parar a série aqui. O que você vai fazer? Escrever como é que termina a sua série? Deus já escreveu como é que termina a série desse mundo, né? Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.